A forma mais autêntica humana é o balão mental. Aí vamos entender certos excessos, certas compulsões, como acontece nessa época dita moderna, entre aspas, porque não tem nada de moderno. Nosso planeta é um primitivo emotivo, está muito longe ainda de ser um planeta coerente. Mas para não ficar para trás, o homem ele tem que acumular alguma coisa porque ele não tem nada dentro. Percebam, o humano é um corpo mental. Nada que está abaixo é humano. É simplesmente natural ou biológico. É a configuração do meio. Se o planeta fosse um pouco mais para lá e um pouco mais para cá, nossos corpos seriam totalmente diferentes se existissem. Comparado com a distância que o Sol delimita como fronteira de uma zona ecológica. Sendo o corpo mental a real imagem humana, não tem rosto, não tem RG, não tem endereço. Apesar da mente humana ainda ser muito minimalista, pobre, sempre duelando de costas com a mente divina, que também ainda não é absoluta, que sempre gospe esse ser humano, como uma mãe que pare filhos, tira de si, porque senão, se ficasse em si, mataria a própria mãe, a mente cósmica. Hoje, o que temos de mais notável, além de todo tipo de excesso, é o que chamamos clinicamente de obesidade. Existe inclusive a obesidade mórbida. O que é a obesidade? A níveis causais, a obesidade é querer encher a mente com matéria, com carne, com gordura corporal. Enquanto não atingir a delimitação dessa mente, o corpo não para de acumular. Por isso que a criança, ela se encanta tanto, tem tanta atração pelos balões infláveis, vazios de conteúdo, mas cheios de ar, porque a criança está purificada pela sua idade, pelo seu tempo. Mas quando a criança vai crescendo, ela tende a acumular coisas dentro desse balão. E esse balão vai pesando e murchando, a ponto de já não mais caracterizar um ser humano. Mas percebam o sentido do balão, dentro do princípio das correspondências herméticas. O balão, quanto mais ele sobe, mais perto do Sol ele fica, mais rarefeito fica o ar. Ele tende a murchar, estourar ou desaparecer, se desfazer. Então, quanto mais perto da luz você estiver, menos você vai estar pensando. E é isso que aterroriza o ego, porque sem pensamento, o pensamento que descreve, o pensamento que diagnostica, que dá nome às coisas, aos bois, o ego deixa de existir. Esse é o terror, por isso que te ensino. Pense, menino, pense, menina. Se você não estudar, você não vai ser alguém. Para poder ser alguém igual a todos. Os todos que não são nada. Porque se a humanidade não se resolver, não existirá um humano para contar história. Só somos alguma coisa coletivamente. Somos vistos de fora pela consciência apenas em conjunto. Existe um documentário na Netflix sobre o dia D, Segunda Guerra Mundial, para vocês entenderem mais ou menos como a consciência e a inconsciência enxergam. Por que eu digo inconsciência também enxerga? Porque uma guerra não é
uma obra da consciência. Mas é interessante os tipos de ângulos que é visto os dois lados, os aliados e os agressores, né? Os nazistas, em que as câmeras, eles fizeram uma montagem cinematográfica em que a câmera pega esse lado, o opositor, e o lado aliado. E ali você tem, se você tiver um pouco ou um mínimo de sensibilidade, você consegue perceber o quanto tudo é uma sacanagem, tudo é uma ilusão bestial, em que o outro lado está observando com as suas câmeras a sua conquista, enquanto o lado oposto, o agressor, sentindo a sua derrota. Mas a câmera passiva, sem som, apenas mostra o que está sendo observado de fora, como se nada tivesse participando de nada, apenas observando, tanto inconscientemente como conscientemente. E bem sabemos, né, que os atores não vivem dentro da tela, eles apenas estão representando. Quando vamos entender que estamos aqui apenas em drama, teatrezando? Paz vivencial a todos.